Fala pra mim se voltou. Tá voltando? Vamos. Bora lá. Voltou o som, gente? Tá dando pra me ver, me ouvir? Me dá um feedback pra gente voltar. Voltou? Tomara que eu consiga depois postar, né? A primeira parte. Pena. Mas vamos lá. Por isso que é importante assistir ao vivo. Por isso é importante assistir ao vivo. Então vamos lá. Vai ficar gravado. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar a primeira parte da explicação que eu dei, né? Então, só me dá um feedback aqui pra gente poder passar pra atividade. Tá? Deu pra entender esses dois blocos? Leitura, a letra e som, o estudo da fonologia, letra e som e sílabas, o porquê que o seu filho tem que estudar. Fala pra mim se você conseguiu compreender isso. Deu pra entender? Priscila, como que eu vou fazer pra aplicar isso na prática? Eu vou mostrar agora. A gente vai virar a câmera de novo pra vocês poderem ver aqui no quadro. Deu pra entender? Fala pra mim se tá fazendo sentido. Faz sentido o que eu falei pra vocês? Tá fazendo sentido? Deu uma clareada aí? Deu pra fazer sentido do porquê que o seu filho precisa estudar? Agora, concorda comigo que se você pegar o material do seu filho aí agora de português, você não vai ver toda essa estrutura lógica. Pega aí o material que o seu filho tem. Não vai ter essa estrutura. Eu tenho a mais absoluta certeza. Porque as escolas compram os meus materiais. As escolas que se importam, né? As que estão ali lutando contra o sistema, podemos dizer assim. Então, muitas vezes, o seu filho, ele tem lacunas na escrita. O seu filho tem lacunas na leitura, não porque ele tem uma dificuldade específica, mas porque não foi ensinado na estrutura certa. Não tem como o seu filho dominar a ortografia se ele não tiver acesso a esse conteúdo. Não dá, não vai funcionar, vai ficar pesado, vai ficar difícil. É a mesma coisa que você pedir para a criança ali aprender a ler pela palavra inteira. Não faz sentido, você não começa pelo todo, você começa pelo micro, não pelo macro. É questão de raciocínio lógico. Eu falo que às vezes as pessoas, tem pessoas que estão com dificuldades lógicas, sabe? É uma coisa óbvia. Você não começa com difícil, começa com fácil e vai avançando. À medida que... É como se fosse um jogo de videogame, à medida que você vai mudando de fase. Você vai mudando de fase, você supera aquilo que ficou fácil. O difícil vai estar pela frente. E à medida que você vai avançando, aquilo que era difícil não fica mais difícil, vai ficando fácil. Por quê? Você vai mudando de fase. Funciona exatamente com seus filhos. O livro só tem receita. É coisa absurda. Como que você põe a criança só para estudar receita e tirinhas em quadrinho? Eu tenho certeza absoluta que se você abrir o livro de português do seu filho, você vai ver um monte de tirinha em quadrinho com umas conversas nada a ver, com um vocabulário pobre, ridículo, com os assuntos podres, nada com nada. Nada com nada. Aí, se a criança pegar um livro e não tiver uma imagem, não dá conta de ler. Porque ela está treinada a acessar só aquela papinha. Ela já evoluiu, ela já não é mais um bebezinho, mas ela continua na papinha. Aquelas coisas bobinhas, não tem profundidade, não tem acesso a uma boa literatura, não tem um bom vocabulário, não tem repertório. As pessoas hoje elas estão ficando sem repertório. Como que você vai exigir compreensão de uma criança dessa que não tem repertório? Como que você vai exigir de uma criança uma interpretação de uma criança que não sabe o significado de palavras básicas? Só tirinha de Turma da Mônica e Cebolinha, que ainda fala errado, para completar. Então, nós precisamos despertar e entender que se você entendeu o que eu expliquei ali na primeira parte da aula,
Cara, seu filho não tem nenhum tipo de problema. O problema tá na forma como tá sendo ensinado. E se você pegar 10 minutos, eu tô falando 10 minutos, gente, 10 minutos por dia, se você pode 15, 20, melhor ainda. Mas é para não ter desculpa. Pega 10 minutinhos e aplica uma atividade com a criança. Todo dia. Faz isso por 1 ano. No final, vai dar quanto tempo? Então não queira também começar com macro. Ah, Priscila, não tem 1 hora. Beleza, mas você tem 10 minutos. Faz o melhor que você pode com o que você tem. E eu vou mostrar uma atividade prática para você aplicar. Qual que é o melhor tipo de texto para ser estudado? Depende, tem vários textos. Eu acho que a criança ela tem que ter a oportunidade de acessar vários tipos de literatura. Então, existem poemas incríveis, existem fábulas, existem textos clássicos, de livros clássicos. Gente, livros da época lá da nossa avó, que marcou gerações e que estão sendo abolidos da educação dos nossos filhos. Abolidos. Os seus filhos, na escola, sabe o que eles vão ter acesso? Gibi, Turma da Mônica, Diário de Pilar, de um Banana, Mike, não sei o que, Bolsa Amarela. Só, não é nem literatura aquilo. Aquilo ali, entendeu? Não vou nem entregar um adjetivo para aquele tipo de texto. Ou o seu filho só vai ter capacidade de ler adaptações, porque ele não consegue pegar um livro na forma integral. Por quê? Porque não tem repertório, porque não tem vocabulário. Priscila, e como que a gente desenvolve isso? Oferecendo, de forma gradativa. Se você privar o seu filho disso, ele nunca vai desenvolver esse repertório. E aí eu não tô falando de muita coisa, gente. É o básico bem feito, é um pouco todos os dias. Os meus alunos, isso aqui, ó, com 6 anos, 7 anos, já consegue acompanhar. Pode ser utilizado com 8, 9? Pode. Poesias. Olha que riqueza de vocabulário. Durante 1 ano, eles estudam 14 poemas. A gente estuda conteúdo da gramática, ortografia, vocabulário, caligrafia. Final do ano, essa criança tem um repertório incrível. Porque ela vai começar a utilizar essas palavras e ela não tem que memorizar. Veja a diferença, ela não tem que memorizar, ela memoriza, é diferente. O ter de fazer ou de conseguir é natural. A estrutura do exercício, a estrutura da apresentação do conteúdo favorece a memorização. Ela não tem que memorizar, ela vai memorizar porque isso vai acontecer querendo ou não. Não tem como não memorizar, não tem como não aprender, porque a estrutura tá na ordem certa, seguindo o passo a passo certo, com a profundidade certa. Deixa eu te perguntar uma coisa, pra gente ir pra atividade. Quando você escuta um lançamento de uma música, você tem que memorizar essa música? É porque às vezes a gente liga o piloto automático e a gente para de raciocinar as coisas que estão óbvias na nossa frente. O memorizar, ele é natural a depender do estímulo. O que acontece quando você se depara com uma música nova? Você escuta a primeira vez, não faz ideia da letra, não consegue entender absolutamente nada e aquilo ali passa batido. À medida que você vai ouvindo repetidamente aquela letra, um dia após o outro, 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 o que acontece? Naturalmente, você tem que memorizar? Não, você memoriza. Por causa da repetição e da exposição. É ou não é, gente? Não é assim o processo natural? Essa exposição faz com que você memorize. Você não tinha que memorizar, mas você memorizou. Por quê? Porque você teve muito acesso. Você foi exposta, você recebeu estímulos. O que eu quero que você entenda é que o desenvolvimento do seu filho, ele vai ser baseado nos estímulos que você oferece. Se você só oferece livro lixo, porque o que a escola oferece é um lixo. Ah, Priscila, como é que eu faço? Na escola ele vai ter que ver aquilo, infelizmente. Mas na sua casa você não é obrigada.
Então, na sua casa, você pode dar uma boa literatura para ele. Se você só expõe o seu filho a isso, ele vai ter mais disso mesmo. Então, ele não tem que memorizar, ele memoriza. Assim como a música, você memoriza pela exposição, pelo estímulo. E é isso, tá? Então, a gramática, ela funciona exatamente da mesma forma. Se você for obrigada a memorizar, concorda comigo que é pesado? Imagina, você tem que memorizar essa música aqui para amanhã. Cara, você vai ficar enlouquecida. Agora, se você ouve de novo, isso não é um peso. É natural. Acontece naturalmente. Tá bom? Então, bora lá. Vamos para uma atividade. Opa! Ai, meu Deus, peraí. Virou. Então, na primeira parte da nossa aula, antes de cair, antes de ficar mudo, eu expliquei isso. Fez sentido, né? Então, agora, eu vou mostrar como que você pode aplicar uma atividade simples com a criança. Lembra que ontem, deixa eu pôr pra cá, ontem eu mostrei o poema que a gente pode trabalhar com a criança aqui, ó, o Colar de Carolina, tá? Esse material do caderno de poesia. Vamos lá. A gente trabalhou lista de palavras, não foi? A gente trabalhou lista de palavras, a gente trabalhou, deixa eu pegar aqui, ó, a gente trabalhou o estudo do vocabulário com a criança, a gente trabalhou a leitura. Automaticamente a criança, ela memoriza, porque ela está sendo exposta, assim como a música, lembra? Ela vai memorizando, ela vai consolidando aquilo. O que eu posso fazer? Pegar listas de palavras e começar a trabalhar os conceitos da gramática, que é o que acontece aqui naturalmente. Então, a criança que já viu na letra cursiva, vai ver na letra de forma, aqui vai fazer a transição da letra de forma para a letra cursiva, vai ter conteúdo da gramática, ó, dígrafo, ela vai começar a entender o que é isso, quantidade de letras, quantidade de fonemas. Então, eu vou mostrar aqui alguns exercícios para você aplicar aí na sua casa com o texto que você tem, tá? Esses materiais aqui, antes que vocês comecem a perguntar, faz parte do programa Destravar da Linguagem, do PDL. Olha só, quando eu faço esse exercício aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com a criança vocabulário, mas eu estou estimulando o quê? A memória. Ela tem que memorizar o poema que está sendo estudado. E isso vai acontecendo de forma gradativa, todo dia um pouquinho. Então, a gente vai continuar trabalhando esse poema e eu vou te mostrar como que você pode aplicar as atividades. Por exemplo, você pode aplicar num quadro ou você pode aplicar utilizando letra móvel, tá? Então, vou dar os dois exemplos para vocês. Vou utilizar aqui banco de palavras, do que a gente está estudando. Então, se eu vou começar a atividade com a criança, eu acho que eu vou começar até com a letra móvel, que eu acho que vai ficar melhor para vocês conseguirem visualizar. Vamos lá, eu vou fazer o ditado aqui, ó. Vamos colocar aqui Carolina, por exemplo. Ó, Carolina. Eu vou fazer uma com a letra móvel e as outras no quadro para ser mais rápido, tá bom? Então, eu posso selecionar 5 palavras para fazer com o meu filho. Qual que é o objetivo? Fazer com que ele tenha profundidade, que eu consiga trabalhar os conceitos da gramática com ele. Tá, então aqui eu já estou trabalhando a ortografia. Conseguiu escrever corretamente? Maravilha. Aí, eu posso ditar outra palavra. Por exemplo, colo. Deixa eu tirar daqui, só para não atrapalhar. Tá? Então, Carolina, colo. Tá dando para ver? Tá, vou usar só essas duas de modelo, tá? Vou usar mais uma. E colore, só pra gente contextualizar aqui. Vou pegar 3 palavras. Então, eu vou fazer o ditado com a criança do banco de palavras que a gente utilizou e que a gente está estudando, o poema que a gente está estudando. Então, eu tenho Carolina, colo e colore. O que eu posso aplicar com essa criança? Primeiro,
Ele pode montar, ele monta as palavras, ou ele escreve utilizando um canetão, por exemplo, tá? Então, vamos pedir para colocar em ordem alfabética, por exemplo. Filha, observa a primeira letra. Que letra é? Letra C. Ah, são todas iguais, mãe. Ah, então tá, ó. Quando todas as letras são iguais na primeira, a gente observa a segunda. Qual vem primeiro no alfabeto? O A ou o O? Ah, o A. Então, você sabe que essa vai vir primeiro. Muito bem. Agora, vamos observar a segunda letra das outras duas palavras. Ah, mãe, mas elas estão iguais. Então, eu vou observar a terceira. Ah, mas elas estão iguais. Então, eu vou observar a quarta. Ó. Ah, não tem outra aqui. Tá, então colo vai vir primeiro e depois vai vir colore. Muito bem. Aí a gente vai dando para a criança esses critérios. Já trabalhei separação silábica, já trabalhei ortografia. Se a criança, por exemplo, colocar assim, ó. Ou se eu vou até pôr uma outra palavra aqui. Se eu coloco aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, aí a criança escreveu assim, corre, né? E ela achou que ela escreveu corre. Aí você já vai fazer a intervenção. Olha só, filho, você escreveu o quê aqui? Lê pra mim. Aí ele corre. Não. Quando é som do R forte, eu preciso colocar duas letras para ficar forte. Então, assim, tá? Corre. Com um R só, tá? Corre. E aí você já vai mostrando para a criança onde que ela errou. Deu para entender? Então, isso já vai mostrar para a criança, ó. Então, quando dois R's, som forte. Um R, som fraco. Corre, ó, re. Caro, ó, corre. E assim, corre. Muito bem. Tá, então já estou treinando ortografia, treinando ordem alfabética, estou treinando tudo isso. Meu filho, vamos lá. Vamos separar em sílabas? Aí a criança vai separar. Carolina. Vamos supor que ele separou assim. Corre, colore, tá? Aí, beleza. Olha como é que ele separou. Aí você já vai explicar, ó, mais uma regrinha. Olha, filho, quando as letras são iguais, elas sempre se separam. Ah, Priscila, mas como é que eu vou saber isso? Tá tudo no material, no meu caso, né? No nosso caso aqui do programa. Mas, aí você tem que ir explicando, ó. Separação silábica. Sempre se separam. As letras iguais se separam. Filho, sempre que tiver letras iguais, elas se separam. Aí a criança, opa, aqui. Tá vendo que não adianta só bater palma? Corre! Palma não resolve para casos mais difíceis. Resolve para casos simples. Colore, Carolina, aí ok. Mas aqui no corre, a criança ela vai ter que ter um conceito. Letras iguais sempre se separam. Elas nunca podem ficar juntas. Pronto. Existem outras regras? Existem. A gente está começando. Aí, beleza. Letra igual se separa. Tá. Olha, quantas sílabas tem aqui? Aí a criança conta. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 sílabas. Posso trabalhar o conceito? Dependendo da idade já pode. Ah, é uma polissílaba, que tem 4 sílabas ou mais. E essa aqui, dissílaba, porque tem 2 sílabas. E essa, trissílaba, porque tem 3. Ah, muito bem. Vamos identificar a sílaba tônica? Aí, a gente pode usar um recurso. Por que a criança estuda a sílaba tônica? Eu falei aqui, ó. Ó. Peraí, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês no quadro. Por que a criança estuda sílaba tônica? Aqui, ó. Quando a criança ela estuda a sílaba tônica, ela tem como um objetivo, ela não sabe, mas isso vai dar critérios para a criança ler melhor. Sabe por quê? Foi a hora que eu não terminei. Acentuação gráfica. Foi a hora que ficou mudo. Eu acho que vocês não pegaram essa parte. Acentuação gráfica. Quando a criança não sabe separar em sílabas e não sabe identificar a sílaba tônica, ela não vai saber fazer acentuação gráfica. E qual é o prejuízo que isso vai trazer para a leitura? Inúmeros. Porque quando eu sei que a palavra tem uma sílaba tônica, essa sílaba tônica ela precisa ser pronunciada
com mais ênfase. Então, quando eu falo Carolina, Carolina. Eu não falo Carolina. Como é que a gente fala aqui, ó? Vamos ler aqui, ó. Carolina? Não. Carolina. Corre. Colore. Ó, colore. Sem acentuação tônica, ó. Colore. Colore. Não. Colore. Aí a criança, ela precisa conseguir enxergar isso literalmente visualmente. Então, se ela usa essa prancha, ela faz a separação silábica, ó. Vamos chamar a palavra? Colore. Chama a palavra como se ela estivesse longe de você. Colore. A sílaba que se prolonga é a tônica. Qual é a sílaba que se prolongou? Colore. Ah, o ló. Então, ela é uma paroxítona. Agora vai fazer sentido para a criança? Não. Lá na frente, depois que ela conseguir dominar isso, aí a gente entra na regra de acentuação. Não é o momento agora. Eu preciso que ela identifique a sílaba tônica. Qual a outra forma de identificar? Colocando cada hora uma sílaba como se fosse tônica. Ela vai perceber que soa errado, né? Colore. É assim que a gente fala? Colore. Não. Colore. Não. É colore. Ó, colore. Você percebe que aqui, ó, sobe. É mais forte, é mais intenso. Então, a gente classifica como paroxítona. A gente utiliza isso aqui no caderno de poesia, nesse primeiro material, para ficar mais visual para a criança. Depois, a gente abre mão dessa muleta, desse recurso, e ela consegue fazer assim, ó. Carolina. Aí ela sabe. Ah, paroxítona. Corre. Ah, paroxítona. E ela vai fazendo dessa forma. Tá bom? Aí, o que mais que a gente consegue trabalhar? Se a gente for usar adígrafo. O que é adígrafo, filho? Aí a criança, ela vai entender que, ó, adígrafo. O que é adígrafo? É o encontro de duas letras que formam um único som, um único fonema. Então, se eu coloco a palavra corre, quantos sons? Aí a gente treina a criança aqui, ó. Vou mostrar que o que eu tô ensinando pra vocês é o que eu uso nos meus materiais, é o que eu uso com a minha filha, é o que eu uso dentro dos programas com as minhas alunas, ó. Coloque na planilha a classificação das palavras referente à quantidade de letras e fonemas. A criança conta. Quantas letras tem? Colar. Ela conta. 1, 2, 3, 4, 5. Ela escreve 5 letras. Quantos sons? Quantos fonemas? Ela tá escutando todas as letrinhas? Vamos ver? Ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Colore. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 letras. Então, vamos colocar aqui, ó. Colore, ó. Colore. Tem quantas letras? 6 letras. E quantos fonemas? Ou seja, quantos sons? Você escuta o som do C? Escuta. Có. Escuta do O? Ló. Escuta. Re. Escuta. Então, tem 6 fonemas. 6 sons. A criança, ela precisa perceber quais são os sons que ela está ouvindo quando ela pronuncia uma palavra. Quando ela pronuncia corre, quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras. E quantos sons? Vou até pôr de vermelho aqui para te ver. 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Por quê? Porque o RR, ele forma um único som. Ah, é forte. É forte, mas é um único. Você não fala co-re. Você fala corre. Ó, re. É um som, ó. Re. A criança não fala co-re-re-re. Não, ela não fala assim, tá? Então, isso vai sendo treinado. O que a gente desenvolve na criança? A consciência, percepção do som. E o quanto isso vai ajudar? Muito, porque quando tiver a questão ortográfica, ela vai conseguir escrever relacionando a letra ao som? Sim, mas ela vai conseguir entender que existem letras que são representadas por mais de um som e às vezes existem 2 letras que são representadas por um único som. Então, quando eu escrevo aqui, por exemplo, aquela, quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Agora, quantos sons? 1, aqui forma 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 fonemas. Por quê?
Você não fala, filho, aquela. A gente não escuta o som do U. Então, no início, é um pouco mecânico para a criança, óbvio, é novo. Só que à medida que ela vai identificando de palavra por palavra, ela vai se deparando com as regras, com as exceções, concorda comigo que essa percepção vai ficando mais natural? Então, gente, eu usei aqui 3 palavras, eu consigo pedir para a criança trabalhar a ortografia, trabalho dígrafo, trabalho separação silábica, a classificação tônica. Gente, quantidade de sílaba, classificação da quantidade de sílabas. E eu não vou gastar 10 minutos. Todo dia eu posso fazer um ditado de 5 palavras e fazer uma revisão dessa com a criança. E depois, vai aumentando, vai melhorando, vai consolidando. Isso aqui, ó. A criança, ela vai fazendo isso de forma automática. Por quê? Porque ela tá treinando, ela tem isso aqui, ó, no natural, à medida que ela vai fazendo os exercícios. Isso faz ela ampliar o vocabulário, isso faz ela melhorar a atenção, a percepção, de uma forma simples. Quer ver outra coisa que eu consigo trabalhar? Só pra gente fechar, olha que coisa mais interessante. Eu mostrei ontem pra vocês as frases do poema. Isso tudo aqui eu usei as palavras do poema que a gente está estudando. Todos os recursos do poema. Isso aqui eu posso fazer todo dia. A criança, ela pode ficar 1 mês estudando esse poema. Ela vai sair com um vocabulário absurdo, de rico, com um domínio incrível. Aqui, tem criança aqui com dificuldade que escreve aglutinado? Olha só, tô trabalhando o poema do texto. Aí eu vou pegar frases para a criança e vou pedir para ela identificar a quantidade de palavras. Então, torna corada a menina, por exemplo, né? Então, eu vou falar, filha, eu vou ditar uma frase e você vai representar cada palavra da frase com um objeto. Você não vai ditar picando. Lembra daquilo que eu expliquei na última aula? Você não pode. Torna corada a menina. Não, você vai falar a frase da forma como deve ser falada. Torna corada a menina. Aí a criança, torna corada a menina. Isso resolve o quê? Problema de aglutinação. A criança, ela começa a perceber que dentro da frase nós temos pedaços. Filha, onde está escrito corada? Aí a criança vai memorizando a frase. Torna corada. Aqui, corada. Onde está escrito menina? Torna corada a menina. Aqui, aonde está escrito a? Torna corada a. Muito bem. E aí a gente pode fazendo isso aumentando o nível de dificuldade. Falo 2 frases, vai pedindo para a criança relembrar onde que está cada palavra. Isso ajuda a criança na atenção, na memorização e treina a percepção de conseguir identificar quantidade de palavras dentro de uma frase. Deu para entender? Então são inúmeros recursos. Priscila, mas como que eu vou saber o que utilizar? Isso que eu ensinei hoje já é um bom começo para você, né, dar o start aí na sua casa. Mas no programa, por isso que eu falo que é importante você ter o programa para você acessar os materiais, para você ter... Voltou, gente? Voltou? Para você ter o acompanhamento, para você ter essas ideias, assim, de coisas que você não vai gastar, gente, 10 minutos para aplicar com a criança, um pouquinho todo dia. Faz essa atividade todo dia com seu filho. Em 1 mês, você vai ver um resultado incrível. Incrível. Não é mágica, não é sobrenatural. É o que acontece. As minhas alunas são chamadas na escola e elas falam, meu Deus, o seu filho era o pior e agora ele é o primeiro da turma. Mas é isso, é o básico bem feito que funciona. Gostaram da atividade, gente? Me dá um feedback. Deu para acompanhar? Deu para entender? Hã? Fala para mim. Deu para pegar? Perdeu? Olha, eu vou tentar recuperar a primeira parte da aula, que infelizmente travou, né? Ficou mudo. Eu vou tentar recuperar a primeira parte. Esses materiais, gente, aguenta a emoção aí, que nós vamos liberar semana que vem, na quinta-feira, tá? Nós vamos abrir turma do PDL, uma condição exclusiva, mas teremos mais 3 aulas incríveis
3 aulas na próxima semana. Então, quais serão os dias das aulas? Segunda-feira, terça não tem. Segunda, quarta e quinta. Aula ao vivo comigo? Fechada. É uma aula exclusiva, só quem tá no grupo do WhatsApp que vai participar dessa aula. Ela é gratuita, mas ela não vai ser disponibilizada. Então, você entra lá no grupo, até para você receber os recursos que estão lá na descrição. Digita evento aqui nos comentários. Então, eu espero vocês na segunda-feira. O link da aula vai ser no YouTube. No YouTube, tá? O link da aula, o tempo, tudo vai estar disponível no grupo do WhatsApp. Digita aqui nos comentários evento, que eu vou te mandar um link lá no seu direct. Faz o cadastro, entra no grupo do WhatsApp. Não adianta fazer o cadastro e não entrar no grupo do WhatsApp. Se você não entrar no grupo, você não vai receber o link. Tá bom? Ok? Certo? Estão preparadas para a aula de segunda? Ficou alguma dúvida, gente? Aproveita. Tenho 2 minutos. Ficou alguma dúvida? Segunda-feira, 2 horas da tarde. Então, a gente pretende deixar gravado, mas para quem tá no grupo do WhatsApp, só que não é uma promessa. Hoje, por exemplo, a primeira parte incrível da aula a gente perdeu, né? Então, é isso, a gente vai tentar. 2 horas da tarde vai ser a nossa aula. E aí, quinta-feira, eu vou abrir turma do programa PDL, onde você consegue acessar todos esses materiais, você consegue acessar as aulas explicativas, tem o meu acompanhamento, numa condição exclusiva só para quem também está lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você não estiver lá, você não vai ter a oportunidade de acessar os materiais, caso você queira. O meu objetivo aqui, tá? O meu objetivo é que vocês aprendam recursos que vocês já consigam ter resultados agora. A avaliação que eu disponibilizei, o checklist que eu disponibilizei, essas aulas que eu estou dando, você consegue utilizar o que você tem. É óbvio que quando você já tem o material organizado, né, pronto, os recursos prontos, isso facilita a sua vida. Não facilita? Facilita. Né? Facilita a sua vida. Mas é uma opção. O que eu estou entregando aqui é algo de real valor, muito agregado, que nem no curso pago de muitas pessoas por aí você não recebe. É uma oportunidade realmente de você enxergar os motivos que levam o seu filho não avançar na ortografia e na leitura e te provar que com 10 minutinhos você consegue ter profundidade. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Qualidade. Tá? É isso. Quando você entrega um conteúdo de qualidade, você consegue ter resultado incrível. Tá bom? Então, nos vemos segunda-feira, 2 horas da tarde, no link fechado do YouTube. Não perde. Um excelente final de semana para vocês. Beijo!